Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje nós vamos tratar sobre disciplina emocional, humildade e flexibilidade, Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando que a gente trata principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras de livro em geral e sobre coisas positivas sobre a vida, tá bom? É importante fazer um disclaimer, apesar que nós não trataremos hoje de estudos gráficos, né? Que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores, nem comercializo análises, tratam-se apenas das minhas visões pessoais que eu compartilho aqui de forma gratuita, tá bom? Para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu classifico ele como um relógio suíço, em que o objetivo dele principal é obter o maior resultado com a maior eficiência possível de gains. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela simplificada do setup, onde nós trabalhamos com esses indicadores, tá bom, pessoal? Aqui existe uma gama de dezenas de vídeos, né, explicando cada indicador desse, o porquê de cada calibragem, como foi desenvolvido cada um deles, como é a interpretação, como fecha ele de forma unitária e em conjunto como se fosse um relógio suíço, dando justamente o momento certo, né, de entrar em uma operação e o momento certo de sair de uma operação, defendendo lucros, defendendo o patrimônio, né, fazendo gerenciamento de risco, gerenciamento de lucros, né. Eu quero ressaltar aqui de forma especial que a gente trabalha com o Fibonacci, né, do mestre, do chefe Marco Rossi, e quero lembrar mais uma vez de que a principal peça de qualquer setup, pessoal, somos nós mesmos. E é dessa peça que a gente vai tratar hoje, né? Com a disciplina emocional, tá bom? Quando a principal peça não está bem, nossos trades não vão bem, tá bom? Então a gente precisa cuidar com muito cuidado de nós mesmos. Vamos lá. Disciplina emocional, humildade e flexibilidade. Setup JJ. A lição do bambu chinês. Depois de plantada, a semente do bambu chinês passa os 5 primeiros anos crescendo e se fortalecendo abaixo do solo. Apenas um pequeno broto é visível. Durante esses anos, uma complexa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída. Para quem vê, parece que não há nada e então, ao final do 5º ano, o bambu chinês cresce até atingir uma altura de 25 metros. Eu sempre falo, pessoal, da gente montar boas raízes, né? Essa talvez seja a lição do bambu aqui que a gente vai ver, né? Além de ter seu desenvolvimento baseado em um bom alicerce, o bambu é uma planta extremamente flexível e versátil, podendo ser usado para diversos fins, desde produção de papel à construção civil, tanto nas construções à prova de terremotos, quanto em casas artesanais e ecológicas, passando ainda pela confecção de instrumentos musicais, móveis, artigos de decoração, instrumento para a prática de massagem terapêutica, bambuterapia e até alimentos, como é o caso do broto de bambu comestível. Toda essa versatilidade só é possível devido às características importantes dessa planta: sua resiliência, flexibilidade e força. Outro aspecto importante a ser analisado no bambu é que eles estão sempre agrupados. Assim, ficam mais resistentes e, consequentemente, menos vulneráveis às adversidades da natureza. Se manter unido é uma boa política de sobrevivência. O bambu também é cheio de nós. São estes nós que dão forças ao bambu para ficar em pé, porque ele é oco, e os nós são o ponto de força e resistência da planta,
mas eles não tiram a sua flexibilidade. Muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir o seu crescimento e, às vezes, não vê nada por semanas, meses e até anos. Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo, o seu 5º ano chegará e com ele virão um crescimento e mudanças que você jamais esperava. Assim, é o desenvolvimento territorial de comunidades. Nos primeiros anos há muito trabalho e articulação, formação de redes de cooperação e trabalho, formação do senso de comunidade, compreensão das necessidades locais, desenho do sonho para o território e uma série de atividades que são invisíveis para quem vê de fora, mas são cruciais para o fortalecimento de relações, compreensão dos objetivos comuns, empoderamento dos moradores, conhecimento dos direitos e potencialidades, conhecimento dos ativos locais, compreensão de como cada um pode contribuir para o desenvolvimento planejado. Esse processo requer flexibilidade para curvar-se sempre que necessário, adaptar-se às novas situações, experimentar algo inédito ou tentar algo desafiador e muita força e persistência para continuar. É uma rede interna de relações e planos que dão uma base sólida para que essa comunidade se desenvolva com mais autonomia, velocidade, de maneira mais planejada e gerando maior impacto quando todo esse trabalho que foi semeado possa crescer e se desenvolver de maneira cooperativa consistente. A história do bambu chinês nos mostra que, assim como no desenvolvimento de comunidades, nosso crescimento e maturidade podem demorar um tempo para se mostrarem visíveis ao mundo. Precisamos de um bom alicerce para nos desenvolvermos plenamente. Uma aparência frágil não significa falta de resistência. Precisamos ser firmes em relação aos nossos propósitos. Unidos somos mais fortes frente às adversidades. Nossas marcas nos transformam e fortalecem. Apesar de vivermos em sociedade, nosso desenvolvimento é individual. Precisamos valorizar nossas sementes. Lembre-se que é preciso muita ousadia para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita profundidade para agarrar-se ao chão. Autor desconhecido. É isso aí, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo do bambu, da flexibilidade e da humildade, né? Ou da humildade e da flexibilidade. Tá, pessoal? Formem boas raízes, por favor, né? Humildade e flexibilidade. A meu ver, duas características muito importantes para o operador de mercados financeiros e para a vida de um modo geral. Porém, é importante ressaltar que humildade nunca foi rebaixar-se, e ser flexível nunca foi possuir limites inesgotáveis. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e podemos, sem fantasiar-nos com qualidades que não temos. Humildade não é posição de corpo nem tom de voz. É posição de espírito, de autoconhecimento e do que se pode, e não precisa ser manifestada aos outros. Vale para si mesmo. Como bem disse Voltaire em seu dicionário filosófico, reputo a humildade, a modéstia da alma, porque a modéstia exterior não passa de civilidade. Ser humilde não é negar-se a si próprio uma superioridade que se possa ter adquirido. Portanto, humildade não é nivelar-se abaixo do que se é realmente, pois quando nos nivelamos abaixo do que somos, por vezes somos autossabotados, né? Por vezes nos autossabotamos e produzimos menos do que somos capacitados. Porém, o contrário disso, ou seja, nivelar-se acima do que se é, acaba tornando-se o vício da vaidade. E a vaidade também pode trazer sérios danos e problemas na atividade do trading business, pois acaba-se acreditando possuir capacidades acima das bases reais que se conquistou. Procure ser humilde em todos os momentos. Humildade
não é dizer sim a tudo e a todos, nem é afirmar aos quatro ventos que somos humildes. Não é agachar-se mentalmente a tudo o que os outros dizem. Não. Humildade é saber exatamente o que você é e o seu valor. É conhecer a si mesmo, procurando corrigir sinceramente os defeitos e não querendo se impor aos outros indistintamente. Quem é humilde, em geral, dificilmente sabe que o é, mas quem não é humilde, geralmente pensa que o é. Quando eu penso em flexibilidade, lembro-me desses elásticos de borracha que usamos para prender dinheiro, as conhecidas liguinhas de borracha. Estas sempre lembram-me de sua capacidade de stretch, de esticamento. Capacidade tal que é inseparável um limite máximo que, quando ultrapassado, leva a romper-se e tornar-se imprestável, ou seja, flexibilidade tem limites, né, pessoal? De seu valor monetário baixo, mas mesmo assim da grande capacidade de juntar e guardar montantes de dinheiro muito maiores, superiores do que ela própria custa. Humildade, pois tudo tem uma aplicação especial no contexto da vida. Em mercados financeiros, dentro dessas abordagens, me lembro ainda ocasionalmente de dois termos bem conhecidos. Na análise fundamentalista, usamos muito margem de segurança. Tal margem procura levar o investidor a não esticar o elástico acima de seus limites. Já na análise técnica, usamos muito gerenciamento de riscos e gerenciamento de ganhos. Grandes ganhos, pequenas perdas, né, pessoal? Que também procura levar o operador a não esticar o elástico acima do que ele aguenta. Ambos servem para proteger o capital do trader de mercado em consonância com limites de segurança e proporcionando, quando respeitados, vida longa em nossa atividade. O orgulho devora a si mesmo. William Shakespeare. Acaba sendo quase uma regra de que operadores humildes geralmente são flexíveis também, pois tais pessoas sabem muito bem quem são, não se envergonham e nem precisam se exaltar acima da realidade. Estes, quando grandes, não precisam se autoproclamarem, pois os que os cercam já observaram isso por seus atos e não por suas palavras. E mesmo sendo já grandes ou ainda em desenvolvimento, todos estes possuem em conjunto a humildade e a flexibilidade para o Kaizen, para a evolução contínua. E sempre só tem a ganhar com a grandeza de ser o que realmente se é, nem mais, nem menos. Humildade e flexibilidade, pois teremos um grande futuro repleto de oportunidades incríveis. Olhos abertos. Os André Araújo, 31 de dezembro de 2017. É isso aí, pessoal. Ser humilde não é se rebaixar-se, tá? Mas também não é se autoelevar-se. É simplesmente ser quem é. Toda obra bem feita, ela já se diz por si própria. E a nossa vida, as nossas operações de mercado também não são diferentes, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa ter a flexibilidade necessária, equilibrada, claro. Há momentos que nem toda lei deve ser seguida. Quando eu falo de lei, toda lei, não estou falando da lei, da Constituição, dessas coisas, né? Isso precisa ser seguido. Eu estou falando de determinadas coisas, às vezes a gente precisa ter flexibilidade, sim, para fazer o correto e para fazer a coisa ser ganhadora, né? Tá bom? É isso aí. Não conheço ninguém que chegou muito longe, que não teve um sonho muito alto e que trabalhou duro para chegar à realização desse sonho. André Araújo. É isso aí, pessoal. Água fura pedra, né? E eu acredito sim em sonhar alto, eu acredito sim em conquistar muito, né? E acho que quando a gente trabalha duro, de forma disciplinada, de forma séria, com muito cuidado, né, para cumprir com tudo, a gente uma hora chega, água fora pedra, sim. A palavra risco deriva do italiano antigo risicare, que significa ousar. Neste sentido, o risco é uma opção, não um destino. Peter Bernstein, o desafio aos deuses. É isso aí, pessoal. Quando a gente tem uma operação à nossa frente,
a gente escolhe correr o risco ou não, tá? E por isso que a gente controla isso. A gente não controla o mercado, a gente não controla uma série de coisas. Mas em boa parte das coisas a gente controla o risco, né? E a maturidade, uma das coisas da maturidade do mercado financeiro e na vida é controlar que risco eu vou correr, que risco eu não vou correr. E saber quais das consequências deles, e saber que essas consequências não vão nos levar para um terreno de morte, né? Tanto na vida quanto no mercado, a gente não pode entrar em operações no qual a gente vai perder tudo, né? E falando de mercado, quando a gente fala de perder a vida no mercado, é quebrar nossa conta. É por isso que eu sempre repito, pessoal, grandes ganhos, pequenas perdas. É muito simples, mas é isso aí que a gente tem que fazer, né? É isso que a gente tem que conquistar. Saber como lidar com o pior. Isto é segurança. Max Gunther, Os Axiomas de Zurique. As características que você tem na vida repercutem no mercado, para o bem ou para o mal. E é por isso que é muito importante cuidar das raízes. André Araújo. É isso aí, pessoal. Se a gente tem raízes sólidas, se a gente monta elas, a gente teve aqui o exemplo do bambu, né? Que demora 5 anos lá quietinho, pequenininho, simplesmente formando suas raízes, para depois crescer um pendão lá de 25 metros de altura, né? Mantenha suas raízes, né? Simplicidade e disciplina andam de mãos dadas. Para ser um operador bem-sucedido, escolha um pequeno número de mercados, selecione poucas ferramentas e aprenda a usá-las bem. Alexander Elder. É isso aí. Eu tenho visto já há vários anos, né, pessoal, o pessoal começando e toda hora trocando de setup, passa para um, passa para outro, aprende renco, volta para não sei para onde, tudo. Gente, se vocês verem, uma das coisas que eu aprendi na vida é sempre observar quem é ganhador, sabe? Se vocês verem quem é ganhador nesse negócio aqui, tem um setup e só. E se vocês verem a tela, não é essa complexidade toda de não sei quantas médias, mas não sei quantos indicadores e tal. É uma coisa simples, retilínea, que você bate o olho e enxerga, que ela grita pra você, tá? Então simplicidade, sim. Né? Inclusive para formarem o setup de vocês, para se autocontrolarem. E disciplina, né? Disciplina emocional, inclusive, tá bom? Com grandes raízes, pessoal, com boas, com sólidas raízes, a gente chega sim ao sucesso consistente. Muito obrigado a todos. Espero mais uma vez ter passado algo de valor aqui, ter transmitido, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Água fura pedra. Os